Olá pessoal, meu nome é Nayara Laura França, bem-vinda a este canal Comportavelmente e hoje eu gostaria de falar sobre rejeição. Você já foi rejeitado alguma vez? Provavelmente sua resposta seja sim. Todos nós já enfrentamos em algum momento a rejeição. Quando nós começamos a frequentar a escola, às vezes nós enfrentamos algum tipo de rejeição relacionado com a nossa aparência física. Pode ser que você conseguiu superar isso e isso não te mobilizou tanto, porém outros, isso trouxe um certo tipo de sofrimento emocional. Por que isso ocorre? Porque às vezes você está inserido em um contexto familiar onde você já se sente rejeitado e está se sentindo rejeitado novamente. Às vezes você tem pais que podem ser críticos demais, pais que podem ser ausentes, e isso faz com que você comece a acreditar que você não é bom o suficiente, que você tem algum problema, né? E isso começa a produzir uma série de pensamentos distorcidos ao seu respeito. Bom, a rejeição tem algum ponto positivo nela? Sim, ela tem, porque ela pode levar à reflexão, ela pode trazer um momento de correção. Por quê? Porque pode nos trazer o amadurecimento. Em alguns momentos nós somos pessoas arrogantes, pessoas soberbas que tratam mal o outro. Então ela tem essa função. Se o outro nos rejeita, ele está transmitindo também algum tipo de informação sobre o nosso comportamento. Porém, aqui eu quero deixar claro uma diferença. Tem pessoas que elas não necessariamente elas são rejeitadas, mas elas se sentem rejeitadas, né? E justamente por causa dessas lembranças familiares, deste contexto familiar. Então elas acabam nutrindo um sentimento de rejeição, mas não porque elas foram rejeitadas. E como que isso aparece nos relacionamentos sociais? Bom, tem dois extremos. Algumas pessoas, quando elas se sentem rejeitadas, elas acabam construindo muros de proteção, né, como uma forma de defesa. Então são pessoas mais solitárias, elas enfrentam a solidão com medo de se ferir novamente, porque as relações sociais acabam sendo perigosas para elas, né? Outros, eles acabam se tornando pessoas muito vulneráveis, são aquelas pessoas que falam e falam demasiadamente informações a respeito de si, né? Às vezes ela nem tem uma intimidade com a outra pessoa e ela acaba se expondo muito. Provavelmente você já encontrou alguém na fila do banco onde em 5 minutos ela contou toda a sua vida, ou seja, ela se colocou ali vulnerável, se tornou ali vulnerável a você. Bom, outra questão também que é uma tendência, que tem sinais, que a pessoa tem sinais de rejeição, é essa desvalorização que ela tem a respeito dela. Ela não consegue valorizar ela, então ela acaba também se envolvendo em relacionamentos abusivos. É aquela pessoa que não tem muita facilidade para colocar limite entre ela e o outro, porque ela tem medo de ser rejeitada. Então ela acaba permitindo que as pessoas, ela invade muito a sua intimidade. Outra questão também é que são aquelas pessoas que têm sede por reconhecimento. Então elas estão sempre buscando ser reconhecidas. E para isso elas pegam muita coisa para fazer, sabe? Pessoas que acabam assumindo muitas demandas, muitas funções como uma necessidade de receber uma aprovação que ela não teve, só que isso, claro, que acontece de uma maneira inconsciente.
é aquela busca inconstante e a sede insaciável. E isso pode sim ser sinal de rejeição, sentimentos de rejeição, né? E também muitas vezes as pessoas que elas têm sentimentos de rejeição, elas usam um certo tipo de máscara, elas falam, mas não diz nada, né? Que é como eu estava falando, que é o medo desse outro, ou seja, ela fala, mas ela não desenvolve a intimidade com o outro, porque ela não se sente segura. Então, ela criou ali uma certa defesa com esse outro, né? Então, isso também é um sinal de rejeição. E às vezes, quando ela não, pelo fato dela não conseguir ter esse contato com o outro, ela até deseja, mas ela tem medo, ela acaba ali ficando até com raiva de si mesma. Então, aqui eu gostaria também de falar alguns passos para você conseguir enfrentar e começar a enfrentar esse sentimento de rejeição que pode estar paralisando sua vida, pode estar contaminando suas relações sociais, você pode estar fugindo dela. A primeira coisa é aceitar aquilo que lhe aconteceu. Algo aconteceu com você negativamente, né? Não deram um alimento emocional necessário para que você se sentisse amado, apreciado, acolhido, onde você conseguisse se aceitar. Então, houve uma falha. Não negue que houve uma falha, porque quando a gente nega, a gente não entra em contato com a realidade. Mas nós não podemos mudar aquilo que nos sobreveio, né? Mas nós precisamos enxergar aquilo que nos aconteceu para que a gente consiga dar um destino para isso, né? Então, não negar é o primeiro passo. E o outro é entender se o outro não te deu algo é porque ele tem limitações emocionais significativas. O problema não era você, era o outro que não conseguiu te amar de uma maneira que você merecia ser amado. E um outro passo é, você não pode apagar, né, o que você viveu, porém você pode se aliviar dessas memórias que às vezes vêm repentinamente, né? Como que eu faço isso? Desenvolvendo relacionamentos onde você possa criar uma intimidade, um ambiente para que você possa expressar os seus sentimentos livremente, sem você ser tão criticada por aquilo que você está falando, sem você ser rejeitada, mas você possa ser você mesmo. Tem momentos que nós falamos coisas que parecem absurdas, né? Só que elas precisam sair para a gente conseguir elaborar, conseguir entender, tirar essa tensão que ela está interna e pôr para fora, para que a gente consiga assim reorganizar os nossos pensamentos. Se eu nunca falo, os meus pensamentos eles ficam um pouco confuso e eu começo ali a ter um sofrimento emocional, eu começo a criar muitos pensamentos que fogem às vezes da realidade, eu começo a exagerar as coisas, às vezes eu começo a acreditar que todos me tratam daquela maneira, como na verdade não é bem assim. Então isso são dicas para você começar a se perceber. Será que eu tenho uma ferida de rejeição? Será que eu preciso me curar a respeito disso? Bom, eu quero dar uma notícia para você, que você é o comandante que comanda a sua alma. Então você tem o poder de escolha. E o que você escolhe? Né? Continuar com esse sentimento que às vezes você acaba se boicotando até de usufruir de relacionamentos, ou você escolhe rever esse sentimento, conseguir entender por que você sofre. Se você sofre, às vezes você potencializa muito o seu sofrimento
e para que você se veja realmente livre de tudo isso que angustia a sua alma, e para que você seja livre e leva uma vida mais plena, com mais tranquilidade, e possa usufruir de tudo aquilo que a vida te oferece hoje no presente. Então essa é a minha dica da semana para você. Até mais!